Renúncia, inspirada no livro homônimo de Emmanuel. Pouco antes do semestre terminar, a mediunidade de Chico abre-se publicamente para uma nova fase com a recepção de uma mensagem assinada pelo espírito de Wilson de Oliveira, desencarnado por afogamento em uma represa um mês antes na cidade de Barretos, São Paulo, jovem cuja mãe se encontrava incógnita entre as centenas de pessoas que se comprimiam nas dependências da Comunhão Espírita Cristã. Embora o drama daquela senhora fosse inteiramente desconhecido por todos os presentes, inclusive o médium, o fato é que o teor das páginas psicografadas, os lances nela descritos, a letra e a assinatura de Wilson eram provas incontestáveis de sua sobrevivência, da manifestação do seu espírito. Abrindo a segunda metade do ano, mais 2 obras são terminadas. Opinião Espírita, onde Emmanuel e André Luiz, respectivamente por Chico e Valdo, estudam e interpretam várias questões das obras codificadas por Kardec. Era o segundo livro do médium em edição de bolso. Ocorre também o lançamento de Sexo e Destino, no qual André Luiz, pelos 2 médiuns, narra episódio da vida real contando o drama de 2 famílias entrelaçadas por várias existências, torturadas por angustiantes problemas sexuais. Amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação são temas relevantes abordados com força e profundidade. Começam a se tornar publicamente conhecidas as materializações obtidas através da médium Otília Diogo, da cidade de Andradas, Minas, fenômenos que passaram a ser estudados meses depois por uma equipe de médicos de várias especialidades na cidade de Uberaba, sob a coordenação do Dr. Valdo Vieira, fato que acabaria se transformando em objeto de uma desmoralizante campanha movida pela revista O Cruzeiro, a partir do início de 64, promoção que buscava envolver e atingir a obra realizada até ali pelo médium Chico Xavier. Antes, porém, que esse problema começasse a se evidenciar, surge nova obra psicografada por Chico e Valdo, Desobsessão. Nela, André Luiz expõe um método prático para o tratamento da obsessão, aconselhando a divulgação deste tipo de assistência aos desencarnados, orientando de forma minuciosa a formação de grupos de trabalho. Recomenda atitudes corretas a serem tomadas antes, durante e depois do intercâmbio mediúnico, inclusive com ilustrações, detalhe colocado pelos médiuns e pelo autor espiritual como requisito indispensável para a publicação da obra, que objetivava ser um antídoto contra o misticismo inspirador de rituais, defumações, figurações cabalísticas, ídolos diversos e fórmulas outras de magismo, respeitáveis, mas incompatíveis com os princípios libertadores da doutrina espírita. Emmanuel prefacia Contos desta e de outra vida, conjunto de páginas de autoria do irmão X, apresentando sugestões e lições do dia a dia que auxiliam na travessia de dificuldades e definem rumos existenciais, mostrando a singeleza das parábolas evangélicas e afirmando que a campanha da paz começa pela caridade da língua. Na data em que se celebra o aniversário da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Emmanuel prefacia o seu Livro da Esperança, trabalho que pretendia assinalar também o primeiro centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo conteúdo, em partes selecionadas, é focalizado em profundidade, tomando como exemplo situações da vida cotidiana. A essa altura, a TV Itacolomi já apresentava a adaptação de Ave Cristo, outro dos romances épicos de Emmanuel. Paralelamente, se intensificava a campanha difamatória contra as pesquisas levadas a efeito sob orientação de Valdo Vieira, com o nome de Chico Xavier invariavelmente ocupando espaço nas matérias tendenciosas publicadas por O Cruzeiro. Conclui-se Dicionário da Alma,
Seleção de expressivos parágrafos extraídos de 13 livros da literatura espírita por iniciativa de dirigentes do Grupo Espírita Fabiano do Rio de Janeiro, que procuravam, por meio de mensagens sucintas e objetivas, caracterizar o pensamento cristão sobre os mais variados temas da vida. Mais 2 livros seriam terminados naquele 1964. Trovadores do Além, uma coletânea de cunho eminentemente popular contendo 312 trovas líricas, folclóricas, didáticas, religiosas e de amor, todas elas induzindo a esperança, luz e paz. Completa-se a organização de Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel comenta e disserta sobre 200 de passagens do Evangelho, enfatizando o caráter passageiro da vida terrena, suas aflições, tentações e glórias, face à eternidade da vida espiritual. 1965 surge com os médiuns sendo entrevistados num programa de grande audiência na época na televisão paulista, Blota Junior Show, na noite de 28 de janeiro. Dias depois são entrevistados por outro apresentador popular da época, Paulo Rogério, na TV Rio. Apesar das pressões psicológicas e morais sofridas pelos médiuns, atingidos diretamente pela pertinaz série de reportagens as citadas, ambos prosseguiam sua atividade normal, inclusive na comunhão espírita cristã. Dela nasce Estude e Viva, explanações e comentários de cunho moral e filosófico efetuados por Emmanuel e André Luiz, valorizando o estudo sistemático em torno da obra libertadora de Kardec, visto que o estudo incentiva o aprimoramento do espírito, ensejando atitudes mais elevadas. Nesse ano, os 2 médiuns partem para os Estados Unidos, atendendo a convite de alguns amigos interessados em instalar na grande nação americana um núcleo de estudos do espiritismo. Lá, novo convite surge para que conheçam algumas atividades espíritas na Inglaterra. Na volta, aproveitam para visitar algumas instituições espíritas na França e no sul do país, após o que alongam o roteiro para passarem alguns poucos dias na Itália, Espanha e Portugal. Homenageando o primeiro centenário da primeira organização espírita instalada no Brasil, Emmanuel prefacia Entre Irmãos de Outras Terras, uma espécie de retrospectiva dos trabalhos psicografados pelos médiuns durante a sua visita ao exterior, contendo entrevistas de cunho moral e filosófico em português e inglês, efetuadas por diversos espíritos. No final do primeiro quadrimestre de 66, registram-se 2 acontecimentos importantes. O término de Cartas e Crônicas, onde o irmão X transmite instruções sobre a realidade da vida após a morte, realçando a justiça divina no mecanismo das existências sucessivas e a necessidade da prática diária das virtudes cristãs. O outro dado importante é o embarque dos medianeiros em nova viagem para os Estados Unidos, da qual ocorreu inclusive o lançamento da primeira edição em inglês da obra Ideal Espírita, recebida pelos médiuns, traduzida sob o título The Words of Spirit, edição cuja tiragem de 50.000 exemplares foi esgotada em menos de um mês. Da estada de Chico na Carolina do Norte, ficou uma curiosa lembrança. Segundo seus anfitriões, o médium trabalhava até 2 horas da madrugada psicografando e escrevendo cartas a amigos, a ponto de ter esgotado o estoque de selos da agência local dos Correios, cujos funcionários quiseram conhecê-lo por perceberem se tratar de uma pessoa diferente. No retorno, a surpreendente decisão de Valdo Vieira de seguir outros caminhos, optando por se consagrar mais à prática da medicina na cidade do Rio de Janeiro.